Muito bem, só para esclarecer aqui esse ponto, né? É, na última parte aqui quando o Emmanuel Kant fala, usa aquele exemplo, aquela proposição que toda mudança tem uma causa e é um princípio a priori, né? Mas impuro. Então, muita gente aí às vezes pode ficar confusa quanto a isso, né? Porque se ele estivesse referindo-se ao fenômeno físico, né, ao fenômeno da impressão, aí tudo bem, né? Só que quando ele diz aqui, por exemplo, aqui, ó, que toda mudança tem uma causa, é um princípio a priori, mas impuro, então ele está se referindo ao conhecimento, né? Porque é só o conhecimento que pode ser classificado como puro e impuro, o fenômeno não. Você não pode classificar um fenômeno como puro ou impuro, porque você classificar um fenômeno como impuro significa que você estaria dizendo que esse fenômeno tem elementos da experiência. E o impuro significa que tem elementos da experiência, né? Ora, o fenômeno é todo experiencial, entendeu? O fenômeno não é conceitual. Então ele está classificando aqui como princípio a priori, é um princípio conceitual, é um elemento conceitual. Portanto, é um elemento de conhecimento e não de fenômeno experiencial. Então essa que é a diferença, né? Então quando ele diz aqui, toda mudança tem uma causa, isso é correto no fenômeno, né? No fenômeno. Porque se você observa o fenômeno, de repente houve uma mudança, uma transformação ali no fenômeno, você diz, realmente isso é um princípio, né? É um princípio. O princípio, qual princípio? Que toda mudança tem uma causa. Então alguma coisa causou essa mudança. Então isso é um princípio, toda mudança tem uma causa, mas é um princípio existencial, né? Mas ele não está falando do fenômeno, ele está falando de conhecimento. Então é um princípio conceitual. Então por quê? Porque ele justamente acrescenta, né, que ele diz que é a priori, né, mas impuro. Ora, o que é a priori? A priori significa que é independente da experiência, e impuro significa que tem elementos da experiência. Então esse que é o grande problema. Então Kant não está falando do fenômeno aqui, ele está falando de conceito, está falando de conhecimento. Então quando ele diz que toda mudança tem uma causa, que é um princípio, né, a priori, ele está falando de conhecimento, né? Ele está dizendo o seguinte, o homem conhece o princípio da mudança, que toda mudança tem uma causa independente da experiência, né? Ele está dizendo isso. E é por isso que entra em contradição, porque logo em seguida ele diz, mas impuro, se é impuro significa que tem elementos da experiência. Se tem elementos da experiência, ele não pode ser a priori, entendendo? Esse que é o grande problema, porque se é a priori não pode ter nenhum elemento da experiência. Se tem elemento da experiência, então não é a priori, porque esse conceito de que toda mudança tem uma causa, ele foi adquirido pela experiência, então a posteriori, né? Porque ele diz aqui porque o conceito de mudança só pode formar-se extraído da experiência. Se o conceito de mudança só pode ser extraído da experiência, como é que ele fala que é a priori? Você está entendendo? Ele fala que é a priori, porque se é a priori, é independente da experiência. E é por isso que as pessoas afirmam, né, muita gente tenta entender Kant, Immanuel Kant, e não entende. Justamente por causa dessas contradições, entende? Porque você tem que aceitar, né, uma ficção, né? Você tem que entrar no jogo de faz de conta. Você tem que fazer de conta que as coisas que existem, que não existem, existem. Então esse faz de conta aí te tira do mundo da realidade. Então você passa a analisar
as coisas não a partir da realidade, mas a partir de um mundo imaginado pelo próprio Immanuel Kant. Então esse aqui é o grande problema. Porque ele parte do princípio de que existem conhecimentos a priori, independente da experiência. E no entanto, todos nós, pela experiência, sabemos que todo conhecimento só é possível a posteriori, ou seja, depois da experiência. E esse conceito de que toda mudança tem uma causa, né? Toda mudança tem uma causa, ele é o conceito extraído da experiência, que ele não está embutido no homem independente da experiência, né? E ele tenta remendar a coisa dizendo é a priori mais impuro, quer dizer, ou é a priori ou é impuro. Se é impuro porque tem elementos da experiência, se é a priori não tem elementos da experiência. Então aqui que está, aí o sujeito tenta entender Immanuel Kant, não entende, né? E é obrigado a entrar nesse jogo, faz de conta que entende, mas não entende, porque justamente ele é obrigado a aceitar esse jogo. Agora, quando você nega esse jogo desde o começo, você percebe a artimanha dele, ele está te jogando uma cilada, ele está te armando uma arapuca. Agora, quando você percebe isso desde o começo, já na primeira página da obra, aí você já começa a entender uma estratégia de manipulação, certo? Genial. Immanuel Kant é genial, né? Então ele tem uma habilidade aqui incrível, porque ele é capaz de te convencer de algo que não existe. E lá, já na primeira página, ele vai persuadindo e fazendo com que o leitor entre num universo fictício, né? E que uma vez que você mergulhe nesse universo, você vai se distanciando cada vez mais da realidade, né? E entrando num jogo dialética, um jogo de argumentações fundamentadas em ficções, e que por um lado é bom, né? Porque te dá uma experiência, né? Muito interessante do universo, das percepções e das contradições existenciais. Mas por outro lado, né, você corre o risco de se perder nesse universo de ficção, né? E ao invés de desenvolver a inteligência, você de repente faz a travar, porque aí você não entende o que ele está dizendo, né? Porque ele te joga num universo de ficção onde você acaba ficando perdido e confuso, né? Mas é interessante. Agora o fato é o seguinte: a gente tem que ficar atento, né, para o fato de que todo conhecimento, né, ele só é possível por meio da experiência, né? Todo conhecimento, não existe o conhecimento a priori, né? Todo conhecimento é a posteriori. Então, se você tem o conceito, todos os conceitos que temos no mundo, né, tridimensional, no mundo existencial que estamos aqui, cheio de altos e baixos, cores, formas, né? A inteligência, você percebe, né? Os elementos inteligíveis que estão aí, e é esse mundo inteligente, esse mundo cheio de conceitos, né? Embutidos nos elementos estruturais deste mundo, que nos dão uma estruturação, né? Como afirma o Olavo de Carvalho, né? Ele diz que eu sei o que é alto, o que é baixo, né? Eu sei onde estou e eu posso me sentir seguro nesse universo, porque o universo tem esses elementos que me situam. Quais são os elementos que me situam? O mundo material, onde eu posso tocar, onde tem a gravidade, né? Onde eu sei o que é em cima, o que é embaixo, onde eu sei o que é profundidade, onde eu sei onde eu posso colocar os meus pés, caminhar, porque o próprio mundo estrutural, o mundo físico, o mundo fenomênico, é que me dá a sensação e a certeza, né, de estar em algum ponto do espaço. Porque se não fosse isso, é como Descartes, né? Descartes supõe ali aquela experiência
da pessoa ficar no espaço, né? Sem tocar em nada, né? Sem perceber nada, com sentidos isolados, com visão isolada, audição isolada, tudo isolado. Então você perde, né, todo o referencial existencial. Então não sobra nada, a não ser o eu sou, né? Quer dizer, o conceito do eu sou, apenas isso que sobra. Que essa é a única prova, que aí ele diz, essa é a única prova, né, de que eu existo. Essa é a única prova que eu tenho. Porque o resto, tudo, é percepção dos meus sentidos. Então, se for cortada aí todas as percepções, toda a capacidade de perceber o mundo ao meu redor, e eu já não enxergo, eu já não vejo, eu já não toco, né? Eu já não tenho contato, você está entendendo? O que sobra? Sobra um eu vazio, né? Um eu vazio, mas uma consciência em si que não tem relação com nada. Então isso aí sim, eu provo a existência da alma, né? Prova a existência de que existe uma essência, o eu, né? O eu sou, entende? Mas esse eu sou, essa substância, ele só tem substância em contato com o mundo experiencial. Porque caso contrário, só está ali uma consciência vazia, né? Sem elementos. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa e fazer isso com ela, o que vai acontecer? Ela vai esvaziar-se de seu conhecimento e vai sobrar um ser insignificante, né? Sem nenhuma experiência, um ser ali consciente, mas consciente de quê? Consciente apenas de si mesmo, mas não consciente do mundo à sua volta. Quer dizer, não tem elementos substanciais nem para pensar. Que uma pessoa que não tem contato com o mundo físico, que não pode perceber o mundo à sua volta, né? E não pode conceituar, porque os elementos que constituem os conceitos têm que ser extraídos do mundo físico. Então, se a pessoa não tem isso, entende? É apenas um vazio existencial, né? Um vazio, um eu vazio, né? Vazio, que não pode perceber nem a si mesmo, né? Com toda a sua potencialidade. É um fragmento de consciência, né? Centrado em algo vazio, né? Então, é isso aí.